Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente, na aula passada, domingo passado, a gente estava explicando sobre o dia do juízo final e fizemos uma longa introdução, como sempre, e não lemos o livro, e sim um pouco só do começo do livro. A gente falou mais do que uma introdução sobre esse dia grandioso, que ele tem também vários nomes no Alcorão, o dia do juízo final. Um deles é o que? Yawmul Jaza, ou seja, o dia da recompensa, que os seres humanos serão recompensados por aquilo que eles fizeram nessa vida, tanto o bem quanto o mal que você fez nessa vida. Lá será o que? A sua recompensa. Vai ter uma balança que a gente vai ver, que vai pesar o que? Os atos bons e os maus. Aquele que tiver mais atos bons, será o que? Salva essa pessoa. E a pessoa que tiver o que? Mais atos maus, será o que? Condenado. Se Deus o que? Não perdoar essa pessoa. Agora, irmãos e irmãs, faz parte do Islã, dos pilares da fé, que é o quinto pilar, a gente crê o que? Que tem o dia do juízo final. Crê nele. Ou seja, a pessoa que crê no dia do juízo final, ela sabe que ela será o que? Vamos falar, julgada na outra vida. Sabe que essa vida não é passageira só, olha, eu vou fazer o que eu quero, me divertir, essa vida é à toa e vou virar pó depois. Não, a gente sabe que a gente vai ser o que? Julgado. Vamos ser julgados naquele dia, que é um dia, como o profeta fala, que eu passo sobre ele, é um dia que é muito difícil. Ele sempre fala para os conselhos que ele dava para a gente sobre a dificuldade que tem naquele dia, que uma mãe nega de dar alguma recompensa para o filho nega de dar uma recompensa para o pai ou para a mãe, do medo daquele dia. E o dia do juízo final vai ser o que? Nessa terra, na Palestina, vai ser mudada a terra, naquele local vai ser o que? O dia do juízo final. Agora eu separei também alguns ditos falando sobre isso, é muito importante. São ditos do que fazem a pessoa refletir, meditar. Nós como muçulmanos temos que refletir nesses ditos, principalmente um dito que foi narrado pelo Ahmad, também pelo Bukhari, Muslim, ou seja, um dito autêntico. O profeta fala, que é sobre ele, que foi o Abu Huraira, companheiro dele, que falou que o profeta disse: aquela pessoa, sempre começa assim esses ditos, claro, na língua árabe, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. É muito bonita essa frase. A tradução, claro que não é a mesma coisa, mas o profeta fala: aquele que crê em Deus e no dia do juízo final. O que temos que fazer, profeta? Quem crê de verdade em Deus e no dia do juízo final, o profeta o que fala? Que ele não maltrate o seu vizinho. Que ele não maltrate o seu vizinho. Quem acredita em Deus de verdade, com convicção, com certeza, e acredita também no dia do juízo final, não maltrata, não prejudica o seu vizinho. Aqui mostra o que? O caráter do muçulmano, como deve ser. O caráter do crente verdadeiro, como deve ser. Deve ser o que? Amado pelos seus vizinhos. Tratar bem os vizinhos. Mesmo que o vizinho é o que? Às vezes, mal educado,
não tem muita paciência, a pessoa ser o que? Melhor do que esse vizinho e não maltratar ele, não injustiçar ele. Pelo contrário, ajudar ele. Faz parte da fé isso. Pessoa que tratar as pessoas da melhor forma. E também tem outro, não é um verdadeiro crente, aquele que está satisfeito e seu vizinho passa fome. Também uma coisa que é para a gente refletir. Então o profeta fala a primeira coisa: quem acredita em Deus, em Allah, e no dia do juízo final, que não maltrate o seu vizinho. Aqui vizinho, irmãos e irmãs, não é o vizinho da sua casa só, o teu companheiro de trabalho, não é teu vizinho, a pessoa que reza no seu lado, o irmão que está no seu lado, também é seu vizinho. Não maltrate a ninguém, principalmente o seu vizinho. Trabalho que você trabalha, tem uma loja, essa pessoa que tem a loja no seu lado ou perto de você é seu vizinho. Ou seja, a pessoa é amada pelos vizinhos, porque os vizinhos também eles são o quê? Testemunhas de você. Agora, quando a gente quer casar a nossa filha, uma irmã, o que acontece? Vem uma pessoa e, olha, eu quero casar com a sua filha. O que esse homem faz? A primeira coisa que ele faz, ele escuta o jovem, tudo, pergunta de onde ele é, tudo. Depois, o que ele faz, esse pai? Preocupado com o futuro da filha, com o futuro genro, ele vai aonde ele mora e começa a andar na vizinhança e perguntar o que? Sobre essa pessoa. E aí, o que tu me diz sobre essa pessoa? É uma pessoa boa? Tu daria sua filha para ele? É um testemunho. E claro que isso é um dos momentos, podemos falar, ou uma das ocasiões que um muçulmano tem o direito de falar mal de uma pessoa. Por quê? Porque aqui tu está botando uma vida em risco, que é a vida dessa guria, dessa mulher. Se tu sabe alguma coisa, nisso não é pecado você falar: olha, esse jovem faz tal coisa, esse jovem é um drogado, por exemplo. Você tem que falar, é obrigatório você falar, não esconder. Esse jovem consome bebida alcoólica. Então, nessa ocasião específica, você deve falar. Também, isso mostra o quê? Que os vizinhos são pessoas que conhecem a gente, na verdade. Agora, quem que mais te conhece? Tua vizinhança ali. Tu vai na mesquita com as pessoas, tu sai da mesquita, vocês comemoram junto o festival. Então, ali a vizinhança conhece quem você é, conhece a sua família. Então, por isso que a gente vai o quê? Perguntar na vizinhança quem é essa pessoa. E faz parte da fé da pessoa o quê? Tratar bem os vizinhos, não maltratar eles, não prejudicarem. Principalmente como acontece às vezes, a pessoa que tem algum, por exemplo, faz barulho, não deixa as pessoas dormirem. Tudo isso entra nesse dito, que é prejudicar o vizinho, maltratar. Eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero. Não é dessa forma. Seu vizinho tem direito sobre você. Então isso faz parte o quê? Da fé também no dia do juízo final. Depois o profeta, continuando o dito, ele fala também: e quem crê, repete de volta a frase, para a gente entender a importância dessa frase. E quem crê em Deus e no dia do juízo final, que seja generoso com seu visitante. Pessoa que chegou para te visitar, tanto dentro da cidade como viajante, a pessoa deve ser o quê? Generosa. O irmão veio nos visitar, o irmão da Bahia, o irmão de Maranhão, o irmão de São Paulo, a pessoa ser o quê? Generosa. Isso faz parte do quê? Da fé. O verdadeiro muçulmano é generoso. A mão dele é aberta para os irmãos e para com todas as pessoas. Então isso também faz parte do quê? Da fé. E na crença do dia do juízo final. Claro que tu vai dar aquilo que você tem. Não é você ir lá o quê? Não tem condições e querer fazer uma aventura, pedir empréstimo a juro. É o que você tem. As condições que você tem, o quê? Você ser generoso com essa pessoa, com que você o quê? Conseguir.
Depois, continuando, o profeta fala uma coisa bonita. E quem crê em Deus e no dia do juízo final, que fale o bem, faliyaqul khayran, ou seja, que fale o bem, ou fique em silêncio. Ou fique em silêncio. Isso também é uma coisa muito importante, irmãos e irmãs. Tu só deve falar o que? Aquilo que satisfaz Deus o Altíssimo, que deixa Deus o Altíssimo contente com você. Primeiro, antes de falar qualquer palavra, pensa 100 vezes. E depois que pensou 100 vezes, pensa mais 100 vezes, será que eu falo ou não falo? Será que isso que eu vou falar vai beneficiar as pessoas? Vai ajudar em alguma coisa as pessoas? Então a gente tem que pensar antes de falar qualquer coisa, porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala. A gente vai ser responsável por aquilo que a gente fala. Ofendeu a esse, xingou aquele, fez calúnia desse, mentiu sobre aquele, fez fofoca daquele. Tudo tu vai ver no dia do juízo final. Nessa vida, tu pode o quê? Se safar às vezes. Mas no dia do juízo final, você vai pagar por cada calúnia que você fez, cada mentira, cada fofoca. E também isso não faz parte da fé. O que faz parte da fé? O que é um crente verdadeiro, que acredita em Deus e no dia do juízo final? Uma pessoa que fala o bem, belas palavras, e se não tem belas palavras para falar, o que ele fica? Em silêncio. Só fala aquilo que satisfaz Deus o Altíssimo e que também beneficia as pessoas. Isso é um dos ditos. Agora tem outro. E cada um que é o profeta acrescenta alguma coisa. Cada um, o profeta acrescenta alguma coisa. Agora esse dito foi narrado pelo Tabarani, que também o que? Interessante, o que muda aqui nesse dito? É a mesma coisa começa. Aquele que acredita em Deus e no dia do juízo final, que tema a Deus no tratamento de seu vizinho. Mesma coisa mais ou menos, que teme a Deus. Ou seja, faz parte do temor a Deus a pessoa tratar bem o seu vizinho. Mudou um pouco, mas o mesmo significado. Depois ele fala, e quem acredita em Deus e no dia do juízo final, que seja generoso com seu hóspede, seu visitante. Isso é mesmo do outro. Aí agora ele acrescenta outra coisa que não falou antes. E quem teme a Deus, ou quem acredita em Deus, quem crê em Deus, e no dia do juízo final, que fale a verdade, ou que fique quieto. Que fale a verdade, ou que fique quieto. Como diz o Sha'rawi, rahimahullah, um grande sábio muçulmano, ele fala: se você não consegue falar a verdade na frente dos tiranos, dos injustos, não bate palma para a falsidade. Fique em silêncio. Isso que o profeta quer dizer para a gente. Se você não consegue falar a verdade para os tiranos, para os injustos, não bate palma para a falsidade. Fica em silêncio. Não aplaude a falsidade, a descrença, a incredulidade. Fique em silêncio. Você não consegue? Fique em silêncio. Claro que quem fala a verdade é muito melhor do que quem fica o quê? Quieto. Tem muitas pessoas, por falarem a verdade, o quê? Perdem a vida. Por isso que o profeta fala, que eu passo sobre ele: o melhor mártir é aquele que fala a verdade na frente do rei tirano e é morto. Esse é o melhor mártir que tem. Ele fala na frente dele: você é injusto, você rouba o dinheiro dos muçulmanos. E ele é o quê? Morto por essa palavra. Por isso que a verdade não é qualquer pessoa que consegue falar ela, que tem paciência pelo que vai vir depois dela. Porque não é só falar o que vai acontecer comigo depois dela. Então quem crê em Deus e no dia do juízo final, fala sempre o que é a verdade. Não na frente só do rei tirano, mas em qualquer coisa que você presenciar. Não, você está errado. Você injustiçou o fulano. Também faz parte de falar a verdade.
E também não mentir também faz parte de falar a verdade. Pessoa que, como o profeta que passa sobre ele não falava mentiras, nem em brincadeira. Quando ele brincava com a verdade. Não falava, estou brincando, hoje é 1º de abril, eu posso dar risada dos meus irmãos. Mentir. Começa a enganar. Esse, o fulano está te chamando lá. O outro fulano está te chamando lá. Tu ganhou um prêmio, não sei o que. Aí o coitado vai lá, o irmão fala, hoje é 1º de abril. Dando risada. Isso não faz parte. Isso não faz parte do Islã. E é um ato que de pecado. Agora outro, mesmo dito, mas ele acrescenta mais algumas coisas para a gente entender. Esse foi narrado pelo Al-Mundhiri no livro dele Targhib, que Ibn Abbas, primo do profeta, Deus seja satisfeito com ele, falou que o profeta disse: quem crê em Deus e no dia do juízo final, que não entre no hammam sem seu izar ou mizar. O que entende hammam? Se a gente fala essa palavra, as pessoas vão entender o que? Banheiro, vamos traduzir. Que Deus exalte vocês. Então o profeta está falando não entrar no banheiro, é isso? Isso aqui é os banheiros públicos que tinham, que tem até hoje, que entra homem e mulher. Que entra homem e mulher. Ou seja, é público para qualquer um. E a pessoa entrar, o profeta está proibindo aqui, falando que quem acredita em Deus e no dia do juízo final, o que? Não entra sem o seu izar, que é aquilo que cobre a parte, o que? Do umbigo até os pés. Do umbigo até os pés, ou até o joelho, que ele cobre. Que essa parte ninguém pode ver, a não ser o que? As pessoas que são lícitas para você. Agora, a pessoa que entra dessa forma, o que está causando? Está deixando as pessoas verem as partes íntimas dela. Uma parte que é proibida as pessoas verem. Então, se você quer entrar nesses lugares, que entra o quê? Cobrindo as suas partes íntimas. Isso faz parte o que? Da honra. O muçulmano o quê? É honrável, tem honra. Então, não entra nesses lugares a não ser o que? Cobrindo as suas partes. Não como fazem até hoje, né? Cada um entra como quer. Vai lá, tira até as roupas íntimas, quer tomar banho na frente de todo mundo, normal. Então isso aí não faz parte o que? Da fé. Depois o profeta fala que eu passo sobre ele, e também que não permite os seus familiares o que? A fazerem isso também. Ele o que? Ele proíbe, ele ensina sempre o certo para os familiares, tanto a esposa, tanto a mãe, tanto a tia, tanto os filhos. Ele ensina o que? O correto para essas pessoas. Isso é uma pessoa que acredita em Deus e no dia do juízo final. A honra da família. O muçulmano se preocupa muito com a honra da família. Por isso que o profeta fala, que a paz sobre ele, não entrará no paraíso aquele que não tem honra. Como assim aquele que não tem honra, profeta? Aquela pessoa que não se importa com a esposa, nem com os filhos, podem fazer o que querem. Então, minha esposa está com um homem lá, é normal, amigo dela, deixa ela. Normal. Minha filha está com um amigo dela. Normal, tudo normal para ele. Não tem que honra. Também o que? Não faz parte da fé. Outro também que o profeta fala: e quem acredita em Deus e no dia do juízo final, que não tome bebida alcoólica. Faz parte. Quem acredita em Deus e no dia do juízo final, uma crença verdadeira, completa, com convicção, com certeza, não bebe o que? Bebida alcoólica. Muçulmana, bebida alcoólica é o que para nós? Ilícita. É ilícita. Não há divergência nisso. Que ela é o que? Um pecado e também é sujo. Como Deus chama no Corão de rijs, quer dizer sujo, a bebida alcoólica. Tanto ela e tantos atos que tu vai fazer depois dela também é o que? Sujo, impuro. Então o profeta fala aqui: quem crê em Deus e no dia do juízo final, que não tome o que?
bebida alcoólica. Depois, continuando, e quem crê em Deus e no dia do juízo final não se senta numa mesa que é servido o quê? Bebida alcoólica. Aqui tem uma sabedoria o porquê disso. Eu estou na mesa, mas não estou bebendo. Não é verdade? Pode vir um cara e falar, querer dar uma de esperto. O que tem a ver isso? Se eu estou na mesa e não estou bebendo. É obrigatório para você o quê? Falar para ele que isso é proibido, que isso é ilícito, mesmo você não bebendo. Mostrar que Deus o Altíssimo o quê? Proibiu isso. Isso é proibido. Esse ato é proibido. Que não faz parte o crente, como eu não bebo, mas eu ando o quê? Com pessoas que fazem isso. Eu fico só ali sentada no lado, não faço nada. O que é seu dever como crente? Proibir a obscenidade. Querem escutar, e o problema é deles. Só o que você deve falar? Pregar como os profetas ensinaram, mostrando que isso o que é? Pecado, que isso é proibido. Esse é seu dever. Então quem acredita em Deus e no dia do juízo final não se senta onde tem o que? É servido bebida alcoólica. Depois o profeta fala, e quem crê em Deus e no dia do juízo final não fica sozinho com uma mulher sem um mahram dela, ou seja, sem um responsável por ela, ou seja, um pai, um irmão, um tio dela. Não fica o que? Num lugar sozinho com ela. Quem crê em Deus e no dia do juízo final. Isso tudo mostrando, irmãos e irmãs, o que? Para afastar o que? O adultério da gente. Quando o homem fica sozinho com uma mulher, num lugar só os dois, corre um grande risco de cometer algo errado. Às vezes não é adultério, mas algo errado, menor que adultério, ou às vezes é o próprio adultério. Então quem crê em Deus e no dia do juízo final não fica só com uma mulher que é lícita para ele, sem ela estar com seu responsável, ou a pessoa que é um familiar dela, como um irmão, um pai, um tio, a mãe dela, a irmã dela. Ou seja, não ficar só. Que isso aqui é proibido e a gente sabe que é pecado. A pessoa ficar só com uma mulher em um local que é sozinho. Estamos falando aqui em público. Ou seja, numa casa sozinho os dois, num quarto sozinho. Então quem crê em Deus e no dia do juízo final não faz esses atos. Isso aqui, irmãos, claro, são vários hadith. É um mais bonito do que o outro. Isso mostra o que é o Islã. O que ensina o Islã um muçulmano? Não ensina só a parte da crença, mas também ensina o belo caráter, a educação, a ética, o muçulmano. O homem muçulmano não é como qualquer homem. A mulher muçulmana não é como qualquer mulher. É valiosa, é crente, obedece, é submissa a Deus o Altíssimo, quem criou os céus e a terra. Que orgulho para aquela pessoa que segue as ordens de Deus. Que orgulho para aquela pessoa que crê em Deus e no dia do juízo final e faz esses atos que o profeta falou. O que ele faz? Se afasta. Porque a fé é verdadeira. Quando a fé é verdadeira, entende isso aqui. Quando a fé é verdadeira, tem convicção, tem certeza, sabe o que isso vai levar. Isso aí vai te levar para a sua aniquilação. Por isso que o profeta nos avisou. Esses atos, se a gente prestar atenção, que eu não quero trocar o assunto da aula, só se eu queresse explicar cada dito separado, vocês iam ver qual que é o problema disso e por que o profeta que passa sobre ele fala quem crê em Deus e no dia do juízo final. Por que botou o dia do juízo final? Que esses atos você vai ser recompensado que dia? No dia do juízo final. O que vai te proibir de fazer esses atos? Você crendo em Deus e no dia do juízo final que você vai ser o quê? Recompensado por esses atos. O que me impediu de eu ficar com uma mulher bonita, uma mulher rica, que me chamou para ficar sozinho com ela? O temor a Deus, a crença em Deus.
A crença no dia do juízo final que eu vou parar perante a Deus e vou ser responsável por esses atos. Por isso, quando uma pessoa xingou o Omar, falou uma palavra feia para ele olha para ela e fala: eu juro que eu tenho condição e tenho capacidade de te responder ela, mas eu me lembro no dia do juízo final, por isso que eu não te respondo ela. O cara xingou ele, mas ele por que não respondeu? Com medo dele? Não é com medo dele, por falta de eloquência na língua. Quem que fala melhor que o Omar? Quem que é melhor em resposta que o Omar? Quem que é mais homem que o Omar? Tem alguém mais homem do que ele? Só o que impediu ele de responder? O medo. No dia do juízo final vai ser responsável por cada palavra que ele falar. Ficou o quê? Em silêncio. Outra vez, quando ele era califa, ele era o governante, mandava no império da Pérsia todo, e quando falou para ele alguém na mesquita, ele sem querer pisou no pé desse homem dormindo, o homem dormindo na mesquita, ele passou e não viu o pé dele, pisou, e o homem se levantou bravo e falou: você é louco? Falando com quem? Com o califa, sucessor do profeta, o que mandava em tudo, aquela região ali da Arábia e também região ali da Pérsia. Ele falou: não sou louco, e seguiu caminhando. Os companheiros dele falaram: Omar, tu é o califa, tu deixou o cara te falar, tu é louco? Ele falou: não falou nada, ele fez uma pergunta e eu respondi para ele que eu não sou. Isso tudo, o que impediu ele de injustiçar essa pessoa? Podia ou não podia? Podia. Se ele mandava qualquer um deixar esse cara preso, conseguia ou não conseguia? Conseguia. Ele mesmo, com a força que ele tinha, pegava ele e botava ele onde ele quer, não é verdade? Mas o que impediu ele de fazer isso? Temor a Deus. Temor a Deus. O que te impede de se afastar do pecado é o temor seu a Deus e a sua crença no dia do juízo final. Isso que o profeta está nos explicando aqui. Quando tu vê uma pessoa generosa, suplica por ela e também saiba que ela faz parte desse dito que o profeta fala: quem crê em Deus de verdade e no dia do juízo final, que seja generoso com seu visitante, que não maltrate seu vizinho, mesmo ele te maltratando. A pessoa que tem paciência, sabe que é um teste de Deus, não maltrata. Siga o que? Com a paciência. E tem um provérbio bonito que fala o que? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Aqui, claro que é no geral. Quando que a palavra é de prata e quando o silêncio é de ouro? Ou seja, quando o silêncio é melhor do que a palavra. Por isso que o profeta fala que fale o bem quem acredita em Deus e no dia do juízo final, ou que fique em silêncio, fique quieto. Porque se é para você falar o bem, ensinar as pessoas a religião de Deus, orientar elas ao caminho de Deus, a palavra é o que? Ouro. Mas se é para falar abobrinha, desculpa a palavra, ou se é para falar o que? Bobagem, ou besteira, ou para prejudicar os outros, a palavra o que é? De prata e o silêncio é de ouro. E também explicando esse provérbio, é um provérbio chinês muito sábio, a gente pode falar o que? Que a pessoa sábia, ela sabe quando a palavra é de prata e sabe quando o silêncio é de ouro. Ela sabe o momento de falar e o momento de se calar. Esse é o sábio. Ele sabe aonde ele fala, até aonde ele fala. Aqui ele para, ele sabe. Os sábios, ele sabe. Estão fazendo uma palestra, estão falando, ele sabe até onde ele vai. Ali ele sabe que ele tem que parar. Já é o suficiente. Então, aqui, significa o quê? Que a palavra é de prata, ou seja, é pior do que o silêncio quando a gente fala coisas que não beneficiam as pessoas. Coisas que não beneficiam as pessoas.
Agora aqui no livro, na página 83, o que o autor fala? Que Deus o abençoe. O significado da crença no dia do juízo final é crer que Allah Altíssimo ressuscitará as pessoas de seus túmulos e depois as julgará e as recompensará segundo sua obra, ou suas obras, melhor falando, segundo suas obras. O que é crer no dia do juízo final? É crer que você vai ser ressuscitado, ou seja, vai ter uma vida após essa, e você vai ser julgado pelos seus atos. Resumindo, tem uma vida do além, tem uma vida após essa. Isso é crer o quê? No dia do juízo final. Até que todas as pessoas do paraíso ocupem seu lugar e as pessoas do fogo o seu. Quem fez as boas obras, quem cumpriu com os mandamentos de Deus, quem se afastou das proibições de Deus, é como aquele desviado que trouxe a corrupção para a terra, que trouxe o crime para a terra, que trouxe a matança para a terra, que trouxe o politeísmo para a terra, que trouxe a idolatria para a terra. São iguais. Como Deus vai recompensar esse como aquele? Tem justiça nisso? Se Deus mostrou o caminho da verdade através dos profetas e da palavra dele revelada, ou seja, os livros sagrados revelados, e a pessoa, depois de tudo aquilo que ela faz, é corrupta, prega obscenidades, prega idolatria, prega o politeísmo, prega a corrupção na terra, como que Deus vai recompensar essa pessoa como recompensa aquele crente, devoto, que fez o bem, que pregou o bem, que respeitou as pessoas, que era uma misericórdia de Deus para com as pessoas? São iguais? Querem falar do fogo do inferno, e o próprio ser humano, a gente pergunta para ele: se você acha isso duro, por que você faz presídio? Por que vocês fazem presídios? Deixa todo mundo solto. Fez o mal, deixa solto. Seja bom. Se tudo é bondade, como vocês acham, deixa tudo solto. Deixa fazer o que querem. Deixa o bem ser recompensado como o mal. Mesma coisa. Vamos ver como fica a sociedade. Não tem presídio, não tem nada. Faz o que vocês quiserem. E aí? Deus criou o fogo do inferno. Faz o que vocês quiserem. Usem essa linha de pensamento. Vamos ver como que vai ficar. Será que vai ter organização? Então, isso faz parte, irmãos e irmãs, da justiça divina. Recompensar cada um com aquilo que fez. E Deus não é injusto com ninguém. Enviou os profetas, revelou a palavra, perdoa os pecados, guia as pessoas para o caminho. E a pessoa o quê? Quer renegar. Ela vai ser responsável pelos atos que ela fez. E isso faz parte da justiça. Qualquer pessoa racional que pensa corretamente sabe que isso faz parte da justiça. Mas deixar esse como aquele, que justiça é essa? Agora você, como empresário que tem uma empresa, a pessoa que trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, é que nem aquele empregado, aquele funcionário que chega para ti às 11 da manhã e sai às 4 da tarde. Tu vai dar no fim do mês o mesmo salário para ele? É dessa forma? Ou é direitos iguais, como falam sempre? É direitos iguais quando eles querem, como eles querem. Quando eles querem direitos iguais, é direitos iguais. Aqui, como não entra na cabeça dele, não é direitos iguais, é injustiça. Por isso, irmãos e irmãs, a pessoa tem que ser o que? Justa. Como você não deseja isso para você, também não deseja o que? Para os outros. Depois, o que o autor fala? A crença no dia do juízo final é um dos pilares da fé. E não é válida a crença se não se crê neste pilar. Allah Altíssimo disse a este respeito:
A virtude é a de quem crê em Allah e no dia do juízo final. A virtude verdadeira, a benevolência verdadeira, a clemência verdadeira é quem crê em Allah e no dia do juízo final. Essa é a virtude. Quem crê em Allah e no dia do juízo final. Agora aqui ele cita o que é um pilar da fé. Por isso que nós muçulmanos, a nossa crença, os nossos dogmas, são tudo de acordo com o Corão e da Sunna do Profeta. Agora, se tu me falar qualquer crença, eu te trago em menos de um minuto no Corão um versículo mostrando claro, versículos explícitos, falando sobre o que? O dia do juízo final, falando sobre os anjos, falando sobre os profetas, falando sobre os livros sagrados. Por isso que a pessoa que descrê disso não é considerada muçulmana, porque são versículos explícitos, claros, não tem como tu entender outra coisa. Quando Deus fala Muhammadun Rasulullah, Muhammad é o mensageiro de Deus, quem que entende outra coisa além disso? Me explica, quem que entende? Tem como entender outra coisa? Moisés é profeta de Deus, tem como entender outra coisa? Todos entendem a mesma coisa. Por isso que os sunitas, se tu trouxer para eles qualquer crença que eles acreditam, eles vão te mostrar no Corão. Essa é a diferença, irmãos e irmãs. Tá? Quando é crença de acordo com como Deus revelou para o seu profeta, e quando é de acordo com o homem, seita, tu nunca vai encontrar a crença deles o que? No Corão. Principalmente o que? Explícita. Pode falar com qualquer seita. Fala teus dogmas, tuas crenças. Me mostra no Corão. Vai conseguir? Não tem como. Porque é inovação. O homem que trouxe, não é o que Deus revelou. Se vocês querem tornar as pessoas incrédulas por causa de uma crença que vocês trouxeram da cabeça de vocês, uma inovação, é correto isso? Que vocês não conseguem provar no Corão e nem um versículo explícito. Claro. Só indo direita e esquerda, fazendo dessa forma. Claro, queremos um versículo, consegue? Mas fala para qualquer sunita, qualquer crença que ele tem, traz do Corão. Ou da Sunna, os ditos proféticos. Claro, explícito, tu não vai entender outra coisa. Principalmente, irmãos e irmãs, a crença, os 6 pilares do Islã e os 6 pilares da fé, e os 5 pilares do Islã. Isso tem que estar claro no Corão. Por quê? Porque a fé depende disso, ali a crença, é os pilares mais importantes. Imagina eu falar para ti, tem 5 orações, tem o zakat, tem o jejum, mas não está citado no Corão. O que tu vai falar para mim? Não é um mandamento de Deus? Mas é citado quantas vezes a gente falou a oração? 99 vezes, só a palavra. Você lembra que a gente explicou isso? Fora os outros versículos que são derivados da palavra oração. Não citamos? O zakat, quando a gente estudou, a peregrinação, tudo explícito. As crenças são o quê? Explícitas, claras. Tu não entende outra coisa. E a mesma coisa o dia do juízo final. Não tem como tu falar, não existe dia do juízo final. Tu desmente o Corão. Tu desmente centenas de ditos proféticos falando sobre o dia do juízo final, como a gente viu aqui. Quantos eu coloquei aqui? 4, 6? Nem me lembro mais. Falando sobre o dia do juízo final. Então, Deus Altíssimo facilitou o entendimento da pessoa, o quê? Revelando a palavra dele. E todo mundo entende a palavra. Como eu falo todo mundo, o que eu quero significar com isso? Se tu pegar qualquer pessoa e falar sobre os 6 pilares da fé, não vão te entender? Na hora. Crer nos anjos, crer nos profetas, no dia do juízo final, no decreto, nos livros sagrados. Quem que não vai entender isso? Qualquer pessoa entende. Mas tu me trazer uma crença do teu bolso e querer deixar todo mundo incrédulo, para quem não quer nessa crença, nesse dogma, que você mesmo não consegue colocar, mostrar no Alcorão. E tanto em outras religiões acontece muito isso, que é o extremismo, os inovadores, as heresias. Vem depois de não sei quantos anos e fala para ti, eu tenho uma crença. Que crença é essa? Que o profeta não pregou,
que Jesus não falou. Não, mas é dessa forma. Se Jesus não pregou isso, de onde tu trouxe isso? Tu mesmo não consegue provar num livro que você acredita, que fala que é de Deus. Por isso a pessoa tem que sempre ficar o quê? Alerta sobre essas inovações. Então isso está na Surah Al-Baqarah 2:177. Depois, por que o Alcorão sobre a crença no dia do juízo final? O Alcorão afirma a crença no dia do juízo final, menciona-o em muitas ocasiões, confirma sua chegada de diferentes formas. Ademais, relacionou a crença nesse dia com a fé em Allah em mais de uma passagem. São várias as passagens. A crença no dia do juízo final é uma consequência da fé em Allah e sua justiça. Por exemplo, Allah não aceita opressão e não deixa nenhum opressor sem castigo ou oprimido sem justiça. Agora, um dos benefícios, dos frutos de crer no dia do juízo final, que Deus, o Altíssimo, não deixa nenhum opressor, nenhum injusto, nenhum tirano sem castigo. Naquele dia vai ser castigado ou não vai? Vai ser castigado. Ou oprimido, pessoa que foi injustiçada, o fraco, a vítima, sem justiça. Quando o faraó falou, olha, eu vou crucificar vocês, vou cortar uma mão direita e um pé esquerdo de vocês. O que eles falaram? Os que pediram perdão, que se arrependeram. Falou, tu só faz isso nesse mundo. Nesse mundo tu faz. No outro mundo ele consegue fazer alguma coisa, faraó? Vai ser julgado. E nesse mundo foi castigado ou não foi? E Deus deixou o corpo dele como um sinal para aqueles que refletem. Deixou um sinal, que o corpo dele até hoje tem um sinal para aqueles que refletem, mostrando a incredulidade dessa pessoa. Falou que ele não falou qualquer coisa, o faraó não só renegou a fé, falou que ele é o próprio Deus. O que vocês estão adorando? Deus de Moisés, Deus de Israel. Aqui está o Deus de vocês, sou eu mesmo. Para vocês verem até onde chegou a incredulidade. Depois ele cita, nem o benfeitor sem boa recompensa. A pessoa que fez as boas obras, o benfeitor, a pessoa que fez as boas obras, será o que? Recompensado. Dá a cada um o que merece. Faz parte da justiça de Deus. Dá a cada pessoa aquilo que ela merece. Aquilo que ela trabalhou nesse mundo. Aquilo que ela se esforçou nesse mundo. Por isso, irmãos e irmãs, não acha que aquela água gelada que bate na cara de vocês, ou aquela chuva que vocês pegam para vir rezar às vezes, não vai ser contado na balança. Aqueles passos que vocês dão para a mesquita não vão ser anotados. Tudo isso é anotado. Não acha que aquele bem que ninguém viu que você fez, aquela caridade que você fez que ninguém viu, pode ter certeza, anotada ela foi e será recompensada naquele dia. Nada passa em vão. E não acha você que deu risada das pessoas, que enganou as pessoas, que elas não descobriram, que você não vai ser o que? Julgado naquele dia, que não vai ser mostrado. Tu pode enganar os seres humanos, mas o Senhor dos seres humanos tu não engana. Preste atenção. Tu pode enganar os seres humanos, mas o Senhor dos seres humanos tu não engana. Então por isso que a pessoa tem que o quê? Temer a Deus e adorar a Deus como ela estivesse vendo. E se ela não está vendo, por certo, Ele está vendo ela. Por certo, Ele está vendo ela. Dá a cada um que merece. Nós, na vida terrena, percebemos que quem vive oprimido, em geral, morre oprimido, sem ser castigado. Quem vive oprimindo, em geral, opressor, morre oprimindo, sem castigo. Ou seja, ele está falando aqui, tem algumas pessoas que fizeram mal. Vamos falar, por exemplo, o Hitler, o bandido, que matou muitas pessoas. Aí o que falam as pessoas? Segundo as narrativas, né? Falam que ele fugiu, que ele foi para a Argentina, que ele foi para não sei o que ele se safou. Entendeu? Se safou no castigo de qual?
terreno. O castigo do além, ele se salva. Aí é com Deus, não estou falando que ele vai ser castigado, isso aí só Deus sabe. Mas estou querendo te dizer que esse injusto, esse tirano, ele vai cumprir, ele vai pagar por aquilo que ele fez nesse mundo. Todo injusto. Não acha porque aqui não teve a recompensa que ele não vai ter lá. Aqui mostra que existe o dia do juízo final. E a pessoa o quê? Tem pessoas que são castigadas nessa vida e também vão ser na outra. Tem pessoas com uma sabedoria de Deus, vão ser castigadas na outra, com uma sabedoria. E às vezes também tem, irmãos e irmãs, pode ter certeza, isso aí, se tu conversar com qualquer psicólogo, psiquiatra, ele vai te falar isso. O que eu quero dizer? Essas pessoas que fazem o mal, elas não vivem tranquila. Pode ter certeza. Essas pessoas que matam, que roubam, que fazem a corrupção na terra, pode ter certeza que dentro do coração dela não há tranquilidade. Vive o quê? Sempre com medo, sempre nervosas, porque fizeram mal, sabem o que esperam por eles. Não tanto, no dia do juízo final, às vezes nem creem, mas nessa vida ficam preocupados, olha, eu fiz tal, aquele fulano está atrás de mim. Tu acha que ele vive uma vida o que tranquila? A polícia está atrás de mim. Que vida é essa? Sempre com medo, sempre assustado. Também eles levam a recompensa, às vezes a gente não enxerga. Sempre eles vão o quê? Levar algo. E fora de lá, que o castigo é o quê? Maior. Que o castigo é maior. Ser castigado quem vive oprimido, morre oprimido sem haver justiça. Que significa isso se Allah não aceita opressão? Seu significado é que na outra vida, que não é esta, na qual viveremos eternamente, onde se premiará ao benfeitor e se castigará o malfeitor, e cada um receberá o que merece. Aqui ele está falando, e essas pessoas, cadê Deus? Se Deus não gosta da opressão, da injustiça, cadê sobre esses atos? Quando tu entende a crença no dia do juízo final, tu vai entender isso, essa resposta. Mas se tu não crê no dia do juízo final, se tu acha que essa vida é assim à toa, que tudo surgiu à toa, que tu foi criado à toa, que não há nada, não há um ser divino, não há uma força maior, que tudo surgiu do nada, claro que tu vai falar isso, tu vai perguntar dessa forma. Mas se tu sabe que tem o dia da recompensa, que o nome dele é o dia da recompensa, é a mesma coisa quando tu vê o quê? Um funcionário está ali te roubando. O que o patrão faz? Faz que não está vendo. Faz que não está vendo. Mas no final, no acerto de contas, o que ele fala para ele? Toma seu dinheiro e você está despedido. Tem um momento exato, tem um momento perfeito, de acordo com ele. O que ele viu? Nessa hora o que? Não é beneficente, ou vamos falar, não é benéfico despedir ele, punir ele pelo que ele fez. Mas nesse momento o que é? Benéfico e serve como munição para ele. Entenderam? Dependendo do caso, da ocasião. Mas vai ter a recompensa ou não vai ter? Vai ter. A mesma coisa, o dia do juízo final. O Islã orienta o servo a se afastar do fogo, fazendo o bem aos demais, ainda que seja dando-lhe em caridade metade de uma tâmara. O profeta fala que passa sobre ele, e foge do fogo do inferno, ou seja, no dia do juízo final, quando a gente vai ser julgado, nem que seja com a metade de uma tâmara. Qual que é o valor de uma metade de uma tâmara? Insignificante, é verdade, para muitos, mas às vezes por essa caridade sincera, irmãos e irmãs, é o motivo da sua salvação naquele dia. Como o profeta fala que é paz sobre ele, sobre a, como se chama, meretriz do povo de Israel, ou seja, aquela mulher mundana,
mulher mundana, do povo de Israel. Foi perdoado os pecados dela e Deus ficou satisfeito com ela. Quem sabe o porquê? Quem que sabe o porquê? Qual a ação que ela fez? Aqui, ó, Aguinaldo, que Deus te abençoe, Aguinaldo. Que ela deu de beber pro cachorro. Mashallah. Que Deus te abençoe, Aguinaldo. Que deu o que de beber, Aguinaldo? Deu água. Água. Foi perdoado aqui os pecados e Deus ficou satisfeito com ela. Tu não sabe, irmão e irmã, uma caridade que nos seus olhos é insignificante, perante a Deus o Altíssimo, é o motivo da sua salvação. É o que trouxe a satisfação de Deus e as bênçãos na sua vida. Aquela caridade. Aquele bem que nos seus olhos era insignificante, mas foi aceito para Deus, por Deus, o Altíssimo. Por isso que Ben Omar, ele falava uma coisa muito bonita, um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele e com o pai dele. Ele falou que se eu soubesse que Deus aceitou de mim 2 rak'ah, 2 ciclos de oração, não teria nada melhor e mais desejado na minha vida do que a morte. Se Deus aceitou de ti a ação, a sua boa obra, qual que vai ser seu lugar? Se Deus aceitou as nossas ações, qual que vai ser o quê? O nosso lugar. Agora Abraão, quando fazia o bem, sempre lhe suplicava uma coisa, Abraão, que passou sobre ele. Falava, ó Senhor, aceita de nós. E você é aquele que escuta as súplicas, ou seja, que aceita as súplicas. Sempre ele o quê? Preocupado com a aceitação de Deus. Quando tu se preocupa com a aceitação de Deus, tu não se preocupa com a aceitação dos homens, humana, tanto faz. Os companheiros do profeta, eles entenderam isso, que o que vale é a aceitação de Deus o Altíssimo. Por isso, quando eles davam em caridade, faziam o bem, o que eles esperavam? Esperavam de Deus. Não queriam nem agradecimento e nem recompensa, como Deus fala no Alcorão. Não queriam nem recompensa e nem agradecimento daquilo que eles fizeram. Fez um bem por fulano, não quer escutar do fulano, obrigado. Não quer que o fulano, olha, eu fiz esse bem, o fulano vai me recompensar com emprego na empresa dele. O fulano vai me dar tal coisa que eu estou esperando. Não. Faziam para Deus. E não esperavam das pessoas o quê? Recompensa alguma e nem agradecimento. Esperava a recompensa de quem? De Deus, somente. Quando a pessoa tem esse ponto de vista, como que a gente pode falar? Não é só um ponto de vista, esse método, podemos falar, na vida, essa pessoa não vai ficar insatisfeita quando aquela pessoa que ela ajudou hoje nem cumprimenta ela. Não tem problema. Eu fiz para Deus. Eu não fiz para ela me cumprimentar ou para ela me tratar bem. Se ela não foi agradecida, isso é o problema dela. Eu fiz para agradar a quem? A Deus. Por isso que tu nunca vai escutar dessas pessoas o que? Eu fiz, eu ajudei o fulano, olha como o fulano é comigo, não sei o que. Não se importam. Porque eles só têm um objetivo, um método: agradecer a Deus, agradar a Deus o Altíssimo. E não os seres humanos. Quando tu tem esse método na sua vida, você não vai se decepcionar com as pessoas. Essa decepção que a gente tem com as pessoas é porque a gente coloca muito o que? Perspectiva nelas. Quando você bota a sua confiança em Deus Altíssimo, o que tu quer com o ser humano? Só que o ser humano é fraco que nem você, imperfeito que nem você. Tu sabe que todo sustento vem de Deus Altíssimo. Todo sustento vem de Deus. Tu vive uma vida o que, irmão e irmã? Tranquila. Com um gesto só que tu praticou. Igual essa caridade. Uma caridade pode te salvar o quê? Do fogo do inferno, como citou
o irmão Aguinaldo, que Deus abençoe. A mulher foi salva do fogo do inferno porque deu de beber a um cachorro, deu água, viu o cachorro no poço ali, louco de sede, ela desceu e trouxe água para ele. Deus perdoou os pecados dela e ficou satisfeito com ela. Para vocês verem. E aquela pessoa que Deus perdoa os pecados e fica satisfeito com ela, irmãos e irmãs, qual que é a recompensa? Paraíso. Em que implica a crença no dia do juízo final? A fé do muçulmano no dia do juízo final é composta por várias coisas, entre elas a crença na ressurreição dos mortos. A crença na ressurreição dos mortos. As almas retornarão aos seus corpos e as pessoas se levantarão perante o Senhor do universo e então serão reunidos em um lugar descalços e nus, tal como foram criados pela primeira vez. Agora, pode vir um esperto e falar o quê? Vão voltar para os corpos. Se os corpos ficaram o quê? Pó, virou osso. Como que vai voltar nos corpos? Tem sempre os dessas pessoas que Deus guia. Não é verdade? Vamos falar isso. Achando que é esperto. Deus te fez do quê? Qual que é o mais difícil? Te fazer do nada da não existência ou te dar de volta a existência que já foi dada? Qual que é o mais difícil? Criar do nada. Qualquer pessoa lógica fala isso. Qualquer pessoa racional fala isso. Essa é a resposta. Tem várias, mas essa é uma delas. Depois outra. Vamos estar naquele dia o quê? Nus, descalços, ou seja, sem nada. Quando a palavra vem, palavra nu, e vem após ela descalço, significa o quê? Sem nada. Isso em qualquer língua, pode ter certeza. Quando a palavra vem nu, olha, eu vi uma pessoa nua e descalça. O que eu quero afirmar com essa descalça? Que não sobrou nada no corpo dela. Isso é uma resposta para quem quer falar o quê? Quer trazer superstições e não evidência, como consta em Isaías. Deixa eu ver se não me falha a memória. Acho que é Isaías. Que ele andou o quê? 3 anos pelado. Se tu prestar atenção, o que diz no versículo? Ele estava nu e descalços. Que ele quer interpretar o quê? Para sair desse grande problema que tem ali. Fala para ti, não é nu e descalço. Ele usava uma roupa íntima. Não apareciam as partes íntimas dele. E por que foi usado descalço? Que é para dizer totalmente nu. Totalmente o quê? Nu. Claro que a gente não acredita nessa passagem. Que Deus ia colocar um profeta a pregar 3 anos na frente das pessoas, o que nu. Isso é o porquê, segundo as explicações dos sábios deles, falo que segundo é para chamar a atenção das pessoas. Aí teve que pregar o que nu, para chamar a atenção. Então claro que a gente não acredita nisso, porque Deus proibiu a nudez. Deus proibiu a nudez. Claro que Deus não ia ordenar o que? Os profetas pregarem dessa forma. Mas aqui essa pergunta foi feita o que? Da Aisha. Perguntou para o profeta, como assim todo mundo vai ficar nu naquele dia? O profeta fala, se tu soubesse o dia que a gente está falando, o dia do juízo final, como que vão ficar as pessoas, que nenhuma pessoa, do medo que ela vai estar, vai ter o que? A consciência de olhar para as partes íntimas um do outro. Como a gente foi criado, a gente vai ficar naquele dia. E nenhum vai olhar para as partes íntimas do outro. Por quê? Pelas tribulações e dificuldades que há naquele dia. Para vocês verem, aquele dia não é qualquer dia. Aquele dia a pessoa vai só falar eu, ou seja, minha salvação. Não pense em nada. Minha salvação. Fulano, eu sou seu amigo, eu preciso só de uma bênção, só de uma boa recompensa para entrar no paraíso. Não te conheço. Eu. A mãe fala para o filho fala para a mãe, o pai fala para o filho, cada um querendo se salvar naquele dia, tendo as
tribulações, dificuldades, adversidades que vai ter naquele dia. Por isso que a gente sempre o que? Pede para Deus perdoar nossos pecados e ter misericórdia da gente, principalmente na hora de prestar as contas. E a gente sabe que tem pessoas que vão ser acolhidos, os crentes, na sombra de Deus. Um dia a gente explica aquele dito que fala sobre as 7 pessoas que vão estar o quê? Na sombra de Deus, o Altíssimo. Na sombra de Deus. 7 tipos de pessoas. Uma delas é aquilo que o profeta citou, que é para sobre ele. É aquela pessoa que foi convidada por uma mulher elegante, bonita, bela, com dinheiro, para fazer o que com ela? Adultério. Sair com ela. E ele fala não, por temer a Deus. Vai ser recompensada essa pessoa no dia do juízo final, vai ficar na sombra de Deus, quando não existirá naquele dia sombra, além da sombra de Deus, o Altíssimo. Depois ele fala: a crença na ressurreição está indicada no Alcorão e na Sunna, na razão e na natureza humana. Assim cremos com convicção que Allah nos ressuscitará dos sepulcros, dos túmulos, retornará nossos espíritos aos nossos corpos, e as pessoas se levantarão perante o Senhor do Universo. Como diz no Alcorão Allah Altíssimo: sabei que depois de haver sido criado, morrereis, e no dia do juízo sereis ressuscitado. Vocês vão morrer, e no dia do juízo final vocês vão ser o quê? Ressuscitados. Todos os livros revelados confirmam esta crença, que implica em que Allah considerará a esta crença, a esta criação, um outro mundo, onde cada um será recompensado por suas obras. E é dito no Alcorão: acaso acreditas que vós criamos sem nenhum propósito? Vocês acreditam que foram criados à toa, sem nenhum propósito, entretenimento, diversão, brincadeira, e que não comparecereis perante nós? Deus fala: vocês acham que não vão comparecer, não vão prestar conta perante a nós? E aqui a gente acaba o quê? Uma parte desse capítulo, ou metade desse subcapítulo. Inshallah que a gente continua o quê? Na próxima aula, que a gente parou nas provas do Alcorão que afirmam a ressurreição. E aqui, como a gente sabe, irmãos e irmãs, tanto nas antigas escrituras como no Alcorão, está claro que tem o dia do juízo final, que as pessoas vão ser ressuscitadas. Mas a diferença entre nós, o judaísmo e o cristianismo, são naquele dia mesmo. Por exemplo, quem que vai julgar? O cristianismo fala que é Jesus. Nós falamos quem que vai julgar? Deus, o Altíssimo. E também citei uma passagem na aula passada, que um beduíno veio para o profeta e perguntou: quem vai julgar as pessoas? Quem vai julgar as pessoas? O profeta falou: Allah, Deus. Ele falou: então fomos salvos, porque Deus é justo. Esse dito que eu falei, que eu fiquei até em dúvida, não é um dito, ele é muito fraco e também pode ser falso, como disse o Bayhaqi. Então é meu erro, isso aí é falta de conhecimento meu, eu errei. Então, para vocês não pegarem esse dito e falar o que o profeta disse, isso aí não é o que? Um dito profético. Então, que Deus firme a nossa fé e faça a gente morrer muçulmanos, e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, que facilite para nós a pregação do bem e aceite de nós as boas ações, e facilite para nós a busca do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e facilite nosso prestar de contas, no dia do juízo final, e perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente, e guie todas as pessoas à senda reta, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas íntegras, e afaste
nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos.